queridos? Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Eu quero fazer a leitura de um texto que está no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos estar projetando também aqui. A palavra de Deus diz assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura desse texto. Tremenda palavra de Deus, né? Diz assim: Jesus estava diante dos discípulos, como ele sempre fazia, conversando, ensinando, mostrando tantas coisas, como fazer tudo. E ele diz assim: Jesus, ele fez muitos outros milagres. Muitos milagres ele fez, e não estão escritos na Bíblia. Você já tinha reparado esse texto? Que nem todos os milagres de Jesus estão escritos na Bíblia. Tem muito mais, infinitamente mais. Às vezes a gente está lendo a palavra de Deus, quantas coisas o Senhor já fez, quantas coisas Jesus já fez. E a Bíblia diz assim: só que tem muito mais do que isso, muito mais. Amados, a palavra de Deus é infinita, o amor de Deus é infinito, os milagres de Deus são infinitos e infindáveis também. Jesus fez muitos outros milagres. No Evangelho de João, menciona, sabe quantos? Sabe quantos se menciona no Evangelho de João? Só no livro de João? 7 milagres. Diz assim: só que Jesus fez muito, mas muito mais do que isso. Muitos outros. Amados, os 7 milagres que estão descritos aqui já é algo tão maravilhoso, já é algo tão perfeito, já é algo tão impressionante. Só que Jesus não fez só 7. Muito mais, muito mais. Mas se fosse para escrever todos os milagres de Jesus, que tamanho você imagina que teria a Bíblia? Que tamanho teria uma Bíblia? Você acha a Bíblia grossa? Mas, esse livro é tão grosso, como é que eu vou conseguir ler tanta coisa, tem tanto texto aqui? Amados, se fossem relatados todos os milagres de Jesus, seria algo imenso. A Bíblia seria muitos volumes, não teria espaço para guardar. Aliás, a própria Bíblia diz isso. Vamos ler aqui, mais adiante um pouco, em João 21. João está descrevendo, ele está falando tudo como que é. João 21, 25. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Não caberia no mundo. Até porque Jesus continua fazendo. Ele continua fazendo milagres todos os dias. Não ia ter como... ia ser a maior biblioteca que existe. Às vezes a gente vê algumas bibliotecas pelo mundo e fala assim: essa é a maior biblioteca. Se fosse para escrever todos os livros, com todos os milagres que Jesus fez, não caberia na terra toda. Não caberia ali. Mas você percebe a importância de tudo aquilo que Jesus fez e faz e continua fazendo. Nesse texto de João fala em 7 milagres. 7 é o número da perfeição. Fala sobre perfeição. Por isso ele relata 7 ali. Cada vez que fala do número 7, está ligado à perfeição. 7 são os dias da semana. 7 também são as cores que tem no arco-íris. Arco-íris é o sinal da aliança. Amados, o arco-íris era para ser um símbolo nosso. Só que existem movimentos que vão tomando posse dizendo assim: não, nós é que usamos isso. Você não pode. A gente foi numa praia, e quando a gente chegou na praia, o pessoal fala assim: vocês não podem ficar aqui. Eu assim: como assim eu não posso ficar aqui? Praia pública.
Não, esse aqui, não está vendo esse sinal do arco-íris aqui? Aqui é só esse grupo que pode ficar, vocês não podem. Assim, como eu não posso ficar aqui? Então eles vão tomando posse de alguns sinais que são nossos. Deus, ele deu o sinal do arco-íris e falou assim, esse é o sinal da minha aliança. E a gente vai deixando algumas coisas de lado. A gente não usufrui de tudo aquilo que nós temos direito. Abrimos mão. Amados, se esse é o sinal, as 7 cores que estão ali, é tudo nosso, fala de perfeição. Algo perfeito que Deus faz para as nossas vidas. Sempre fala sobre o número 7. Quando Pedro está conversando, ele diz assim, eu tenho que perdoar 7 vezes meu amigo, meu irmão. 7 vezes eu vou perdoar ele. Eu disse, não, 7 não. Muito mais do que isso. 70 vezes 7. Mas então sempre o número 7 ele está falando da perfeição, de como devemos caminhar. Fala de um número incontável. É muito mais do que a gente imagina. E nós podemos identificar, através desses versículos aqui, o objetivo do Evangelho. Qual é o objetivo da palavra de Deus, do Evangelho? Termos experiências através dos milagres de Jesus. Amados, a gente conhece alguns milagres. A gente sabe das experiências desses milagres. Só que a gente esquece que isso é para nós também. Você sabia que esse milagre é para você? Esses milagres são para a tua vida. Ah, mas eu ainda não experimentei nenhum milagre. Mas está acessível a você. Muitas vezes nós abrimos mão. Ah, aqui não posso ficar aqui, então eu vou para lá. Então deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Aqui tá bom, aqui eu não incomodo ninguém. Amados, nós temos direito a isso. Os milagres são para você, são para mim, para você, são para nós. E nós podemos ter essas experiências. Amados, são livros e livros a serem escritos só relatando os milagres de Jesus. Você acha que não vai ter um escrito sobre você? Por que você acha que não vai ter um escrito sobre aquilo que o Senhor fez na sua vida? Algo tão maravilhoso, tão intenso. E nós precisamos clamar, nós precisamos dizer, eu preciso de um milagre. Eu preciso. Às vezes a gente não fala isso. A gente deixa de falar. Precisar de um milagre é algo que está acessível a nós. E esse é o título dessa mensagem. Preciso de um milagre. Você precisa de um milagre? Tem alguém que precisa de um milagre aqui? Amados, nós precisamos de um milagre, nós podemos acessá-los. Não está longe, não está distante de nós. E nós precisamos declarar as nossas necessidades. Nós temos a liberdade para falar e para ter experiências que irão mudar a nossa vida. Experiências de mudança de vida. Quando no texto de João fala sobre esses milagres que estão relatados, aqueles 7 milagres que estão relatados ali no livro de João, está falando de experiências que nós podemos ter. Vamos ver esses milagres então que a Bíblia relata. O primeiro milagre que a Bíblia fala no livro de João é o milagre da transformação. Transformação, de um aspecto geral. Transformar tudo nas nossas vidas. Está escrito no livro de João, no capítulo 2. Está falando sobre Jesus transformar a água em vinho. O primeiro milagre. Esse milagre fala de uma transformação. Era água. De repente, virou vinho. Esse primeiro milagre fala da qualidade com que Jesus faz todas as coisas. Tudo que Jesus faz é com extrema qualidade. Hoje as empresas buscam qualidade, primam pela qualidade. Vamos fazer aqui um projeto de qualidade. Jesus, Ele nos ensina isso. Como fazer para ter qualidade em tudo que fazemos. Como mudar a situação. Como dar um sabor diferente em tudo aquilo que nós vivemos. João 2,10 diz o seguinte. E disse, o mestre Sala estava dizendo, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois os convidados já beberam bastante,
o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, este milagre em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele. Mas Jesus começou com esse milagre, foi o primeiro milagre que ele operou. Ele poderia ter começado pelo final. A Bíblia relata que o sétimo milagre ali foi a ressurreição de Lázaro. Mas ele começa pelo início. Ele começa pelo casamento, onde tudo começa, onde tudo deve começar. Começa na família, começa no casamento. Eram as bodas, o casamento em Caná da Galileia. E ali Jesus transformando a água em vinho. Dizem os entendidos, os experts, que o vinho, quanto mais velho, é melhor. Quanto mais velho o vinho, ele fica melhor. Há muitos casamentos hoje em dia que não ficam antigos. Terminam antes, terminam no começo, terminam muitas vezes na lua de mel, no primeiro ano, os primeiros meses, já acabou. Como assim? Não vai dar certo, já termina ali. Mas Jesus transforma ali naquele casamento água e vinho, dizendo assim, é para ser algo que dure, é para ser algo bom, vai ficar cada vez melhor, é esse o sentido. Amados, e muitas vezes nós temos algo nos nossos casamentos, na nossa vida, e a gente começa a ver que está deteriorando, que não está ficando bom, e não toma o cuidado que tem que tomar. Jesus, ele começa o seu ministério em um casamento. Eu estava falando essa semana, falei assim, o primeiro ato que eu fiz no ministério foi um casamento. E eu me alegro por isso, por ter participado desse casamento, ter ido lá abençoar. Mas é algo importante. Quando Jesus está falando sobre isso, operando esse milagre no casamento, ele está dizendo assim, o vinho acabou, foi a situação que trouxeram até Jesus. O vinho acabou. Está falando de uma crise, de um problema. Na primeira crise, no primeiro problema, as coisas já não tem mais, eu não sei mais o que fazer, eu já não sei como caminhar. As pessoas, de um modo geral, têm dificuldades para lidar com problemas. Todas as pessoas. Quando está tudo bem, que maravilha, perfeito. Experimenta passar por um problema. Parece que a casa cai. Tudo está ruim, fica tudo difícil. Uma situação. É isso que o texto está dizendo. Teve um problema ali. Acabou o vinho, não tinha o que servir. Era vergonhoso, não tem mais o que servir para os convidados. Acabou. Só tinha água. Só água. Só isso que tinha para servir. A água, mas a água não tem gosto. Ela é insípida, ela é inodora, ela é incolor, tudo isso. A água não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor, não tem nada. É algo comum, era só isso que tinha. Só que Jesus não vem para trazer peso, para trazer culpa. Tinha que ter se preparado melhor. Você não se programou? Quantas pessoas você convidou? Você estava esperando quantas? Não tem que fazer um cálculo, tem uma média lá, já tem um padrão. Ele não vem para pôr peso. Ele vem para mudar a situação. Ele vem para transformar. Jesus vem para transformar, ele toma aquilo que tem. É isso, o que sobrou? É isso aqui. É em cima disso que eu vou agir. Às vezes a gente está numa situação de desespero. O que você tem? É isso. Então vamos caminhar com isso. Mas não tem mais gosto. Água não tem gosto. Talvez o teu casamento esteja assim. Não tem mais graça. Talvez a sua vida esteja assim. E você esteja dizendo, não vejo graça nas coisas. Não vejo perspectiva nas coisas. Começa a ficar apático, desanimado. Amados, é essa hora que você tem que dizer, eu preciso de um milagre. É essa hora que você tem que declarar, eu preciso de um milagre para mudar essa situação em que chegou até aqui. Amados, creia nisso. É a palavra de Deus.
Jesus, Ele pode mudar a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está te afligindo hoje, no momento, mas Ele pode mudar. Ele nos impulsiona diante de situações de dificuldade. Ele nos tira dessa situação, Ele transforma tudo, todas as coisas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação. Jesus não veio para remendar, para trazer um remedinho, para dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Ele vem para transformar todas as coisas, Ele vem consertar. Nós cantamos, né, não hoje, mas cantamos algumas vezes aqui, carpinteiro consertando a casa. Ele vem para consertar, Ele vem para mudar, para dar uma casa nova. É dessa forma, é uma mudança, e uma mudança tão profunda, tão intensa. Todas as pessoas que estavam naquele casamento, elas dizem assim, todos fazem diferente. Todo mundo procede de uma forma diferente. Mas o Senhor está procedendo de uma forma totalmente inusitada. Todos servem ali o vinho bom no começo, e depois qualquer coisa serve. Vai caminhando, agora está bom, vai levando até o fim que está bom assim. E Jesus vem e serve o melhor vinho, o melhor está no final. O melhor está no final. Jesus tem a melhor qualidade. Quando Jesus faz o primeiro milagre, Ele está trazendo a qualidade que é para existir num casamento. É para ser da melhor qualidade. Amados, aquelas pessoas nunca tinham provado um vinho como aquele. Elas estavam acostumadas com um padrão de vinho. Quando elas tomam assim, uau, eu não quero mais daquele, eu quero só desse. A partir de agora eu só quero desse. Aquilo que Jesus faz, ninguém consegue fazer. Ninguém pode fazer o que Jesus faz. Amados, e é essa qualidade, é essa transformação que Jesus quer fazer na nossa vida. E isso tem que gerar gratidão em nós. Fala assim, puxa, obrigado, Senhor. Obrigado pela mudança. Amados, os milagres, eles foram feitos para que nós possamos crer e ter vida. E vida abundante, é o que Jesus diz. É para ter vida, e essa vida é para ser abundante. E nós podemos experimentar isso. Se eu não estou vivendo essa vida abundante, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor transforme algo na minha vida. Mas existem ainda mais milagres relatados aqui. Um segundo milagre, ele fala no milagre de superar distância. Não existe separação, não existe nada que te afaste da presença dEle. Às vezes a gente põe um peso de culpa em nós, mas eu estava tão longe, eu estava tão distante. Não existe distância que separe você de um milagre. O segundo milagre que a Bíblia relata está em João 4, versículo 46. A palavra de Deus diz assim, vamos ler até o 54 aqui. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário, vocês só creem quando veem grandes milagres? Você consegue acreditar só quando você vê algo grande? Jesus está dizendo assim, existem milagres constantes, o tempo todo acontecendo algo. Mas você só consegue ver quando é algo tão grande, né? Tão grandioso. Ele respondeu, Senhor, vem depressa, antes que meu filho morra. Imagina o desespero de um pai, sabendo que Jesus podia curá-lo, e ele chama Jesus, vem depressa, vem logo, eu preciso dessa ajuda. Volte para casa, Jesus disse, o seu filho vai viver. As palavras de Jesus, volte para casa, seu filho vive. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com seus empregados que disseram, o seu filho está vivo. Então ele perguntou, a que horas isso aconteceu? Que horas o filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam, ontem, à 1h, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver.
Então ele e toda a família creram em Jesus. Este foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para a Galileia. Amados, esse pai estava desesperado, ele estava aflito, o filho morrendo. Ele vai, fala assim, meu filho está lá longe, eu preciso que o senhor vá até lá. Ele diz assim, ele está vivendo, seu filho vive. No mesmo instante, o filho se levanta, curado, restaurado. Amados, Jesus ele opera o milagre e não tem distância que separe o milagre da tua presença, o milagre de você. Não existe nada que possa separar. O filho estava doente, à beira da morte, ele estava por morrer. Amados, doenças, existem tantas doenças. A droga é uma doença. Existem pais desesperados com o filho nas drogas e dizendo assim, mas ele está tão longe. Jesus, vem aqui. E Jesus pode dar uma ordem e dizer assim, pronto, seu filho vive. Ele está livre de todas as coisas, de tudo isso. Amados, nós podemos crer que Jesus ele muda todas essas situações desesperadoras. O pai estava desesperado, não sabia mais o que fazer, mas ele sabia que em Jesus ele ia encontrar a solução. E quando Jesus falou, seu filho vive, ele creu. A Bíblia diz assim, ele acreditou nisso. Nós precisamos acreditar na palavra, em cima da palavra que nós caminhamos. Amado, Jesus não mente, Jesus não engana, Jesus não muda. Ele nunca mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele vai ser o mesmo jeito, a mesma forma de agir. Amados, essa criança foi curada, o filho desse homem foi curado, mesmo longe, mesmo à distância. Por isso que nós temos dito, a igreja não é aqui cercada em 4 paredes. A igreja é para ir além, é para pegar aquele que está distante, aquele que está doente, que está separado, está precisando. A igreja tem que alcançar e transformar, mudar a vida ali dessa pessoa. Não é para ficar preso dentro da sua própria casa, dentro dos seus próprios pensamentos. Uma pessoa presa dentro dos seus próprios pensamentos, ela sofre, ela fica sofrendo. Mas Jesus ele dá uma ordem, imediatamente ela se cumpre. Não existe distância para o Senhor, não existe separação. Amados, as promessas de Deus elas vão se cumprir. Quando Deus dá o sim, é sim. Tem o amém. Amém significa assim seja. Ele tem o sim e o amém. É sim e seja dessa forma. Assim, aliás, amém significa quando você concorda com algo. Quando você diz amém, você está dizendo assim seja. E o que a Bíblia diz? Quando 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, isso vai acontecer. Quando alguém está com uma situação, você diz assim, amém, eu concordo com isso. Você está entrando em unidade, está dizendo, eu estou trazendo à existência um milagre agora. Eu libero esse milagre. Amados, nós temos que ter essa ousadia, entender o propósito da palavra e saber que nós podemos liberar isso, concordar com Jesus, eu creio nisso. Foi o que esse homem fez. Quando Jesus falou, seu filho está curado, ele disse, amém, eu creio. Foi essa a palavra dele, ligando algo para acontecer. Amados, nós precisamos crer na palavra. O oposto da fé não é incredulidade. Às vezes a gente acha que o oposto da fé é incredulidade. Eu tenho fé ou eu não creio. O oposto da fé é a dúvida. Cada vez que você duvida, a tua fé é abalada. Se você hesita diante de uma situação, aí sim, a tua fé ela é abalada. Cada vez que eu penso de uma forma diferente, tomar posse das coisas, não é dar ordem, é não duvidar. Tomar posse, eu tomo posse, eu não duvido. É assim que tem que ser, esse tem que ser o nosso pensamento, o nosso entendimento. E não existe distância
que separe você, nem seus problemas de Jesus. Não existe distância alguma para isso. O terceiro milagre fala do milagre do tempo. O milagre do tempo. Em João 5:1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, eu estou tentando me levantar ainda aqui. Chega outro e entra antes de mim. Jesus disse: levanta, pegue o seu leito, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amados, esse homem estava 38 anos esperando por algo. Esperando algo, um milagre. 38 anos esperando por esse milagre. E ele continuava esperando. Ele ainda estava lá. Ele estava à beira do lago, do tanque de Betesda. E o texto diz que algo aconteceu imediatamente. Jesus chega, imediatamente aquela situação mudou. Para aquele homem, cada um dos 38 anos que ele passou ali, cada dia era um dia de frustração. Principalmente quando ele via que as águas mexiam e outro entrava na frente dele. Ele falou assim: cheguei atrasado de novo. Perdi mais uma chance. Era um acúmulo de frustração em cima de frustração. Aquilo estava pesando sobre a vida dele. 38 anos. E Jesus vem e faz uma pergunta: você quer ser curado? E ele já vem com as desculpas. Não, mas sabe que é assim, é daquele jeito. A pergunta de Jesus foi muito clara: você quer ser curado? É isso? Você quer ter uma experiência de um milagre? Essa foi a pergunta de Jesus. Não importa quanto tempo você está esperando, Ele pode mudar isso imediatamente. Agora, nesse instante. Mas é isso que esse milagre está dizendo, é isso que está ensinando para nós. Algo que a gente está esperando há tanto tempo, pode mudar agora, nesse instante. O quarto milagre fala de um milagre econômico, de algo acontecendo nessa área. Jesus estava reunido com os discípulos, eles estavam ali falando, conversando, e os discípulos diziam: despede a multidão, manda cada um voltar para casa, nós não temos como alimentar. São 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, é muita gente. E eles vão fazer um levantamento. Eu falei assim: olha, nem 200 denários, é o dinheiro da época, né? Não sei quanto que é 200 denários, 200 dólares, 200 euros, sei lá quanto que é. Eu falei assim: nem que eu tivesse todo esse dinheiro, eu não conseguiria pagar pão para todo mundo aqui, não conseguiria alimentar todas essas pessoas. Jesus fala assim: pode sentar, sente-se todos. Ele partiu o pão, ele foi ver, quem que tem algo aí? Tem um rapaz ali, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Pode mandar todo mundo sentar, já tem o suficiente. Amados, quando você olha no extrato da tua conta no banco, deixa eu ver o extrato, quanto que tem aqui? 5 pães e 2 peixinhos. É só isso que eu tenho na minha conta. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Pode preparar. Vem algo grande aí. Você vai conseguir atender todas as pessoas. Às vezes a gente pensa que é só para nós. Eu tenho 5 pães, vou guardar isso correndo. Não.
Amados, o nosso propósito é em dar. A palavra diz que é melhor dar do que receber. Diz assim, você tem isso, isso é o suficiente para um grande milagre aqui. E eles atenderam a todas aquelas pessoas. E sobraram 12 cestos ainda. Além de atender toda essa multidão, teve sobra. Isso fala de abundância. Teve uma abundância tão grande, sobrou. E Jesus assim, recolha tudo. Não é para desperdiçar. Às vezes a gente acha que ter abundância é ter coisa para jogar fora, para desperdiçar. E diz assim, não, recolha, saiba cuidar de tudo aquilo que você tem. Amados, talvez o maior problema que atinge as pessoas atualmente sejam problemas na área financeira. Difícil você ver alguém que não tem problemas, dificuldades na área econômica. Será que vamos ter o que comer? Será que vamos ter o que comer? Amados, aquele que te sustentou até agora, Ele é fiel. Amados, Ele mandou olhar para os pássaros. Ele mandou olhar para os lírios do campo. Ele diz assim, você não vai ter falta de nada. Olhe os sinais, olhe as circunstâncias. Isso é para você também. Amados, nós precisamos de uma vez por todas entender, tem pessoas sofrendo nessa área, sofrendo na questão econômica. E Jesus fala assim, eu posso mudar essa situação num instante. Não existe luta que você não possa vencer. Amados, é possível. Nosso pensamento é, e se faltar? E se não tiver? A gente já começa a sofrer. Eu não creio no milagre. Eu não estou crendo nos milagres que o Senhor pode fazer na minha vida. Se eu coloco a minha área financeira nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar. É isso que o texto está dizendo. Coloque nas mãos dEle. Mas é tão pouquinho. Mas é com isso que Ele vai fazer. É em cima disso que Ele faz. Por isso que o salmista diz, o meu cálice transborda. Eu vou ter abundância, eu vou ter fartura. É dessa forma, amados. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu não serei atingido. Amados, Ele te protege, Ele te guarda. Creia, os milagres acontecem, a situação muda, a situação transformada. Nós servimos a um Deus de milagres. Ele é um Deus de milagres, Ele opera milagres, Ele continua operando milagres até hoje. O 5º milagre, fala do milagre nas adversidades, nas situações de lutas, nas situações difíceis da vida. Em João 6,16 diz assim, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse, sou eu, não tenho medo, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Amados, situações adversas nada são quando estamos com Jesus. Quando Jesus está no barco, o medo vai embora. Não existe mais motivo para termos medo. Aquela situação que nos está gerando medo é porque nós ainda não trouxemos Jesus para o barco. Jesus opera esse milagre, mais um milagre ali, mostrando que é possível fazer as mesmas coisas que Ele, inclusive andar sobre a água. Para nosso pensamento é algo incabível, inimaginável, mas assim, é possível fazer. Existe ainda mais um milagre, o 6º milagre, que é o milagre da superação. Superação do quê? Superação dos nossos questionamentos. Nós questionamos muito. Nós gostamos de questionar tudo, todos. É algo impressionante o quanto nós questionamos, e questionamos a Deus inclusive. João 9:1 fala o seguinte, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Ele nasceu cego. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele,
nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eles estavam passando. O homem ele era cego, ele não era surdo, mas ele já chega. Quem que pecou aqui? Já vão apontar. Ele não viu eles apontando o dedo, mas ele ouviu tudo que falaram. Quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Porque era isso que era comentado, era isso que a teologia da época dizia. Se você tem uma enfermidade, você está em pecado. Ou os teus pais passaram uma maldição hereditária. Ou você tem uma maldição hereditária, ou você está no pecado. Era esse o posicionamento. E Jesus fala assim, não é segundo o teu entendimento. Não é pela tua mente que você vai fazer. Amados, não é uma resposta doutrinária. Não é essa resposta doutrinária. Jesus não vem para resolver questionamentos teológicos. Tem pessoas que gostam de... Não, vamos discutir, eu quero discutir com você sobre isso e tal. Não é para isso que Jesus veio. Ele não veio discutir com você, ele não vai perder tempo com essas questões. Ele fala assim, é de uma outra forma. É de uma outra forma. É para manifestar a glória de Deus. Esse homem era cego. Muitas vezes, num casamento, o marido está cego. Ele é o cego. Outras vezes é a esposa. Outras vezes é a esposa que é cega. Ficam discutindo. Não sei o que, é assim. Ficam discutindo. São dois cegos discutindo. Quem que tem razão? Quem que está com a razão aqui? A discussão não vai mudar nada. A discussão não vai mudar situação nenhuma. Você já experimentou discutir futebol com alguém? Vai discutir futebol com uma pessoa, principalmente aquela que torce para outro time, não para o mesmo que o teu. Não vai dar em nada essa conversa. Ninguém vai mudar o outro. Ou você já viu alguém mudar de time porque você conversou com ele e você fez ele mudar de time? Não vai mudar. Mas os casais ficam discutindo para ver quem que vai mudar quem. Quem que vai mudar quem? Se você não conseguiu mudar o pensamento de ninguém no futebol, talvez na política você já tenha conseguido. Aí sim, né? Na política você já mudou. Já mudou a opinião de alguém na política? Ele tem um posicionamento lá, ferrenho. Eu vou discutir com ele e ele vai mudar. Não vai mudar. Jesus fala assim, não adianta ficar discutindo. Se era porque o pecado dele, se era o pecado dos pais. Ele fala assim, ele vai ser curado. Esse homem vai ser curado. E isso é para a glória de Deus. É isso que importa. Amados, não adianta ficar discutindo os milagres, os motivos, as situações, o que levou até esse ponto. Mas que o Senhor pode mudar essa situação daqui para frente. É isso que importa. É isso que esse sexto milagre está dizendo. Mas ele está dizendo assim, Jesus abraça a pessoa e muda a situação. É isso que acontece. Não adianta termos questionamentos. Não adianta trazer as nossas dúvidas, os nossos pensamentos, as nossas teorias. Mas saber que Ele pode mudar. E muda rapidamente. O sétimo milagre relacionado no livro de João, fala sobre o milagre da vida. João 11 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Crê nisso? Jesus está falando isso. Ele está mostrando. Amados, ele estava conversando com Marta. O irmão dela, Lázaro, havia morrido fazia 4 dias. Nada pode impedir o agir de Deus. Todos já diziam, já passou 4 dias, já está cheirando mal, já passou, não tem mais jeito. Acabou. Acabou para sempre. Nada pode impedir o amor de Deus. Quem poderá impedir o amor de Deus sobre as nossas vidas? Nada, nem ninguém. É o amor de Deus sobre a sua vida, amados. É esse amor, nem mesmo a morte pode separá-lo. Nada pode me separar do amor de Deus. Em tudo Jesus opera um milagre. Talvez algo já tenha morrido para você. Talvez algo dentro de você já tenha dito, isso já morreu. Para mim morreu. Já está cheirando mal. Já está cheirando mal. Às vezes um sentimento.
esse sentimento morreu. Às vezes uma pessoa, morreu a alegria, morreu o prazer. Jesus vem, Ele se revela como o Senhor da vida e da morte, podendo mudar todas as situações. Mas cada um dos milagres propostos aqui, mencionados, ele vem para ensinar algo em nós. Tem muito mais. Vai encher o mundo todo para escrever, relatar os milagres de Jesus, e não vai caber em lugar nenhum. Nesse lugar aqui, se a gente fizer não sei quantas prateleiras, botar aqueles carrinhos para levantar e tal, não é o suficiente. Na cidade inteira não é o suficiente. Mas nós precisamos crer nos milagres de Jesus. Voltar a crer nos milagres de Jesus. E o que o texto que nós lemos no início diz assim: aqueles que creem, que entendem que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e para que creiam, tenham vida. Amados, a gente tem vida quando a gente crê no Filho de Deus, crê que Ele pode mudar situações, Ele pode mudar todas as coisas, tudo, toda a situação que você está vivendo, ela pode ser transformada através de um milagre. O agir do Senhor na nossa vida. E nós não podemos perder isso de vista. Muitas vezes achamos que o milagre é só para os outros. Não, na sua vida Ele faz. Você é o filhinho querido, você é o preferido. Eu não, eu sempre estou de lado, eu sempre sou deixado aqui. Amados, é para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não separa. São todos iguais. Se somos todos iguais, nós todos temos acesso a isso. É o que nós devemos entender. Eu quero ler um último texto no Evangelho de Marcos, Marcos 16, versículo 17. Diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Diz assim: os sinais milagrosos vão acompanhar os que crerem. Amados, está sobre as nossas vidas. Nós que cremos no Evangelho, nós que cremos em Jesus, sabemos o que Ele pode fazer. Ele diz assim: esse sinal vai acompanhar você. Aonde você for, você pode fazer da mesma forma. Percebe o tamanho da autoridade que Jesus coloca sobre nós? Nós temos essa autoridade e não usamos a autoridade que temos. Não trazemos à existência tudo isso que nós falamos, esses milagres que podem acontecer e mudar na nossa vida instantaneamente, de uma hora para outra. Elas estão ao teu lado, acessíveis a você. Nós só precisamos crer. Se você crê, você vai ter vida. É isso que o texto diz: creia, e você vai viver essa vida. Amados, e nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos, e saber: Senhor, é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que opera o milagre. Eu creio nisso, e eu quero ver os milagres acontecendo. Eu não sei a situação que tem afligido você, mas saiba, imediatamente, essa situação pode ser mudada. Essa situação pode ser transformada. Quando nós dizemos assim: Senhor, eu preciso de um milagre. E nós temos que nos abrir para isso, declarar: eu preciso. E Ele vem e faz. Não importa quanto tempo você está esperando. São 38 anos. Ele vem num instante, Ele muda essa situação. Nós precisamos crer e experimentar essa é a vida que o Senhor Jesus tem para você. É esse tipo de vida, com transformação, com alegria, com o ambiente sendo transformado, sem discussão, vivendo num casamento perfeito, com família unida. É esse o propósito, e nós podemos viver isso. Você recebe essa palavra? Você crê que esse milagre é para você? Amém, eu creio também, eu concordo, eu digo amém, eu concordo com isso, e eu declaro que esse milagre vai acontecer na sua vida, ainda hoje, em nome de Jesus, amém?